Mesmo depois das críticas que recebeu ontem, o presidente Lula voltou a comparar o Estado de Israel ao grupo terrorista Hamas. Foi durante a recepção aos brasileiros e familiares que deixaram o conflito na faixa de Gaza. Os 32 repatriados passaram a primeira noite no hotel de trânsito da Força Aérea em Brasília. Hoje, eles receberam atendimento médico e vacinas. O avião presidencial pousou na base aérea de Brasília perto da meia-noite de ontem. Os repatriados foram recebidos pelo presidente Lula e ministros do alto escalão do governo. O presidente Lula voltou a comparar mais uma vez a ação de Israel com as ações terroristas do Hamas. Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade. Mas eu nunca vi, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra. O Itamaraty ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações. A fala do presidente contradiz o clima cordial de negociação internacional estabelecido desde o início da guerra. As críticas feitas por Lula podem dificultar o processo de resgate, já que mais pessoas podem pedir repatriação ao Brasil. E a travessia da fronteira com o Egito depende da liberação de Israel. A Confederação Israelita do Brasil afirma que o Hamas é responsável por atos terroristas, que tem crueldade como método. Tem que ser feita uma grande diferenciação. Israel é um Estado democrático. Israel tem compromisso com alguns princípios, diferentemente do grupo terrorista do Hamas. O Hamas já mostrou a sua crueldade, atacando, vitimando os civis israelenses, aqueles civis que estavam naquela festa, e todos os atos de brutalidade que eles cometeram, matando civis, estuprando, decapitando e sequestrando todos aqueles reféns que, infelizmente, ainda estão nas mãos do grupo terrorista. O diretor do Congresso Mundial Judaico disse que o Hamas manipula as informações sobre a faixa de Gaza. As informações que saem de lá têm que ser muito bem verificadas para saber se realmente são reais ou não são reais. Então, muito me estranha o presidente da República, o mandatário do país, o chefe das Forças Armadas, se basear em informações que não foram verificadas, que não são fidedignas com o que de fato está acontecendo. O presidente da Federação Israelita de São Paulo demonstrou preocupação com a comparação feita por Lula. Uma declaração como essa do nosso presidente da República, ele pode levar a um aumento de casos de antissemitismo aqui no nosso país, levando então deixando a comunidade judaica desprotegida por esse recrudescimento do antissemitismo que já está acontecendo na guerra e que só aumenta com uma declaração do chefe da nação. O discurso do presidente Lula repercutiu negativamente entre os políticos. O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, classificou a declaração como absurda. Eu acho que o Lula é muito infeliz, né, com relação aqui ao movimento em defesa de Hamas. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, né? Tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Hamas é terrorista, né? Utiliza realmente a população vulnerável, né, as crianças, como escudo, né? E para sensibilizar a comunidade internacional. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou Lula na tribuna. Nós estamos no momento, senhor presidente, em que a barbárie está de um lado, a civilização está do outro. É uma pena assistirmos os reiterados depoimentos do presidente e daqueles que o cercam, no sentido de relativizar os crimes cometidos pelos terroristas do Hamas e outros que são congêneres. O assunto também repercutiu nas ruas. Eu acho que não dá para comparar uma coisa com a outra. Um é o terrorista e o outro é um país se defendendo do jeito que pode. É um absurdo o que está acontecendo, mas eu acho que Israel não tem outra escolha. Sem comparação, né? O que o Hamas tem feito historicamente, a conduta deles é de terrorismo. E
Israel não. O nosso presidente está chamando para si algo muito negativo, porque você dá uma importância equivalente para os dois, é muito perigoso. Esta professora de Relações Internacionais acredita que a declaração do presidente Lula prejudica a tentativa do Brasil de se tornar um negociador no conflito. Comparar Israel ao grupo Hamas tira o Brasil dessa almejada visão de neutralidade no conflito, que é um papel de um mediador. Então, nesse caso, prejudica essa vontade que o Brasil espera desse destaque no sistema internacional. Já este professor de Relações Internacionais destaca que as ações do Hamas buscam prejudicar a imagem de Israel junto à comunidade internacional. Isso está longe de ser parecido, primeiro, que é um Estado, segundo, que não leva em consideração o fato de que o próprio Hamas impede a população palestina de sair das regiões em conflito para justamente servir de escudo humano, para justamente serem mortas e poderem culpar Israel. O professor de Sociologia e Relações Internacionais acredita que as falas podem trazer problemas diplomáticos ao Brasil. Uma guerra é muito complicado, um presidente, um chefe de Estado, fazer declarações polêmicas, porque isso pode deflagrar problemas diplomáticos, né, em que envolvem relações comerciais. E nesse momento o Brasil precisa não criar mais polêmicas, mas sim buscar consensos. Este representante de uma ONG que combate o antissemitismo diz que Lula perdeu credibilidade. No momento que o presidente Lula começa a tomar lado, ou seja, o lado palestino, ou até mesmo o lado do Hamas, ele começa a adotar uma política muito mais parcial para o lado dos palestinos e, ao mesmo tempo, ele perde muito credibilidade internacional, seja mesmo com Israel, com os Estados Unidos e até mesmo com a União Europeia. O cientista político classificou de absurda a fala de Lula. Essa fala é um absurdo completo, ela não faz sentido nenhum, ela flerta com o terrorismo, com a ilegalidade, enfim, tudo que a gente pode ter de mais absurdo dentro de regras civilizatórias. Uma fala dessa, ela incita e provoca um tipo de pensamento que não cabe no Brasil, que não faz parte da realidade brasileira.